Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro, né? Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos que assiste esse vídeo. Espero que esses devocionais estejam te auxiliando no estudo das nossas lições da Escola Bíblica Dominical e também da leitura da Palavra de Deus. Sou grato a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Querido, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista nas lições da revista Betel da Escola Bíblica Dominical. Há um texto bíblico a ser lido e estudado diariamente, como preparação e aprofundamento da lição que vai ser ministrada no domingo subsequente. Nós estamos aqui humildemente com o propósito de tentar auxiliar os irmãos no estudo desses textos bíblicos e da nossa lição. O estudo sugerido pela leitura complementar para nós fazermos hoje está no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no verso 29, que diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluias. Querido, nós estamos nos preparando para a lição de número 6 do terceiro trimestre, que tem por título Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento, com ênfase nos profetas menores. Nós já estudamos o livro do profeta Oséias, o livro do profeta Joel, o livro do profeta Amós, o livro do profeta Obadias. E ao longo dessa semana nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do profeta Jonas. É interessante que desde terça-feira, desde o segundo devocional, nós estamos meditando sobre o chamado. E esse é o título da lição, né? Um alerta para cumprir o chamado de Deus. Então, todos os textos devocionais da leitura complementar estão chamando a nossa atenção para a necessidade de atender ao chamado de Deus e de obedecer ao Senhor. Haja vista tudo que nós já vimos aqui no estudo do profeta Jonas, que ele não quis obedecer ao chamado do Senhor para levar a mensagem de Deus à cidade de Nínive, né? Então nós já vimos bastante coisa ao longo desta semana. Nós estamos fazendo o resumo dos capítulos do livro do profeta Jonas. E hoje nós vamos fazer o resumo do capítulo de número 4, que é o último capítulo do livro. No capítulo anterior, nós vimos que após toda aquela confusão de Jonas ter sido lançado ao mar, ter sido tragado pelo grande peixe, né? E esse peixe redirecionou o seu ministério, né? Vomitando Jonas, né? Na direção em que ele deveria seguir até chegar à grande cidade de Nínive. E vimos que ele entra naquela cidade, era necessário 3 dias para percorrer a cidade, né? E após percorrer o primeiro dia, ele começa a pregar uma mensagem de apenas 7 palavras, que foi suficiente para que toda aquela cidade convertesse. Chama a nossa atenção que o rei levanta do trono, né? A palavra de Deus é muito linda, né? O rei levanta do trono e edita um mandato, dizendo que todos deveriam, um mandado que todos deveriam jejuar e se humilhar na presença do Senhor, desde o menor até o maior, inclusive os animais. E no verso de número 10 diz que Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinham dito que lhes faria e não o fez. Eu até deixei aí como reflexão sobre o avivamento, né? Nós tivemos recentemente, no início do ano, o que foi denominado de um grande avivamento nos Estados Unidos, onde jovens de uma universidade estiveram ali. Na verdade, era uma atividade quinzenal, de 2 em 2 semanas, eles se reúnem para prestar um culto, onde eles fazem oração, ouvem a palavra de Deus e cantam hinos.
né? Só que o culto não terminou, ficou por vários dias e pessoas de outros estados e até de outros países foram até aquele lugar. Era uma capela dentro de uma universidade e o culto era feito por jovens estudantes daquela universidade, né? E aí foi considerado como um grande avivamento. Só que quando nós olhamos para o versículo de número 10, nós vemos que toda uma cidade se converteu por uma simples mensagem de 7 palavras. Então, a nossa reflexão, espero fazer na aula com os irmãos, é o que é um grande avivamento? Qual a importância do jejum nesse grande avivamento? Já que o profeta Joel, antes de profetizar o Pentecoste, ele conclama um jejum, né, por todos os setores da sociedade. E qual a importância do arrependimento no avivamento? Já que o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando ele é interpelado sobre o que fazer diante da sua pregação, ele diz: arrependei-vos, pois, e seja batizado com o Espírito Santo de Deus, né? Então, o capítulo 4, ele vai ser um desfecho para tudo que aconteceu. É interessante que o último versículo de cada capítulo, ele vai encadeando com a introdução do capítulo seguinte, né? No primeiro capítulo, termina dizendo que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Então, o capítulo 2 vai dizer que no ventre do peixe, Jonas orou, né? E o capítulo 2 vai encerrar dizendo que o grande peixe vomitou Jonas, né? E o capítulo 3 vai introduzir Jonas realmente retomando o seu ministério a partir do momento em que ele se desviou, né? Porque o verso 2 do capítulo 1 diz que Deus mandou ele se levantar e ir a Nínive. Ele se levantou e desceu a Jope, né? Então, no verso 2 do capítulo 3, agora sim, Deus vai mandar que Jonas se levante, e Jonas vai se levantar e ir a grande Nínive. Então, o capítulo 3, ele encerra com o arrependimento daquela grande cidade. Então, de fato, Deus cumpriu o seu propósito, que era levar a mensagem àquela grande cidade de Nínive. E aquele povo atentou para a mensagem e se voltou para Deus, né? E aí nós vemos a importância de uma mensagem genuína. A igreja não pode parar de pregar a genuína mensagem. Nós temos nos desviado, né, do genuíno evangelho, da mensagem cristocêntrica, para poder muitas vezes agradar o ouvinte, agradar a igreja, né? Mas a igreja não pode se desviar do propósito de Deus, que é de levar a mensagem de arrependimento, não é verdade? Então, o desfecho vem no capítulo 4. Primeiro porque no capítulo 4 nós vamos ver a resposta a algo que fica no ar, no verso 3 do capítulo 3, que diz: ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Por que Deus queria tanto que Jonas fosse a Nínive? Aí no capítulo 3 ele diz, porque a Nínive era muito importante para Deus. Aí surge uma nova pergunta: por que era muito importante para Deus? Aí no capítulo 4, no verso 11, vai vir a resposta dizendo: e você acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então Nínive era muito importante para o Senhor, porque ali havia almas que precisavam ser convertidas, não é verdade? Então, esse é o cerne do livro de Jonas, né? São as almas que precisam ser entregues ao Senhor. Nós vemos no livro do profeta Jonas que, desde o primeiro versículo, Deus está tentando trabalhar no coração do profeta o conceito de poder, de soberania, de misericórdia de Deus. Estava comentando com a minha esposa aqui, minha esposa estava me falando, né? É interessante no livro que, de todos os personagens presentes no livro, o único que não obedece a Deus é justamente o profeta Jonas. O único que rejeita obedecer ao Senhor é o único que é considerado crente dentro do livro, né? Nós vemos que a tripulação daquela embarcação atenta para o Senhor, teme ao Senhor. Nós vemos que o grande peixe obedece ao Senhor, o vento obedece ao Senhor, a planta que vai cobrir Jonas obedece ao Senhor, o verme que vai destruir a planta obedece ao Senhor.
toda a cidade de Nínive, que era cruel, truculenta, né, obedece e volta para o Senhor. Não é assim? O próprio rei levanta do seu trono, e quando Deus converte toda aquela cidade, tem uma pessoa fora da cidade, de cara amarrada, bicuda, porque aquele povo se converteu. E quem é? É o próprio crente. O grande ensinamento que nós precisamos tirar do texto do livro do profeta Jonas é que, ao abrir esse livro diante de nós, ele é um espelho que reflete a nossa natureza. Nós somos o profeta Jonas e precisamos compreender que a obra de Deus, ela deve alcançar todas as pessoas em todas as nações, né? Deus mostra para Jonas que há mais graça no comportamento, na postura dos ninivitas, que era uma nação truculenta, do que no próprio profeta, que era crente e não conseguia compreender a formosura e a beleza da obra de Deus. Eu quero ler para os irmãos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, a partir do verso 39, diz assim: mas ele lhe respondeu e disse, palavra do Senhor Jesus: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Olha que coisa maravilhosa. O poder do arrependimento, né? A grande obra de Deus, tudo que Deus trabalhou, os profetas que Deus enviou, quando Deus se fez carne e habitou diante de nós, quando ele morreu na cruz do Calvário em substituição aos nossos pecados, era para nós estarmos lá naquela cruz e ele morreu por nós. Tudo isso era para que pudesse promover em nós o arrependimento. É por isso que o livro encerra com uma pergunta, queridos, né? Por que Deus moveu tudo isso? Porque haviam pessoas naquela cidade. Deus está interessado em pessoas. Deus ama as pessoas. Deus quer as almas. Deus quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados e vivam. Tudo que Deus fez foi para as pessoas habitarem juntamente com ele. E é as pessoas que Deus quer que se arrependa, né? A glória do Senhor se manifesta através da vida das pessoas. E é por isso que nós temos que pregar o Evangelho, para que o nome do Senhor seja glorificado, né, na sua obra. Então, queridos, que essa palavra ela traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia. Talvez você precise de um redirecionamento, como o profeta Jonas, para voltar a fazer o serviço do Senhor, se envolver com a obra do Senhor, né? Para que essa mensagem chegue às pessoas que precisam ser convertidas. Havia pessoas em Nínive que precisavam, necessitavam ouvir a palavra de Deus. E Deus moveu o profeta, fez o que foi necessário para que o profeta fosse pregar esta mensagem. No final das contas, era o profeta que precisava também compreender a mensagem da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira abençoada, né? Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um estudo devocional. Quem sabe fazer um resumo de tudo que nós falamos ao longo desta semana e que Deus possa falar melhor aos nossos corações. Tenha uma sexta-feira abençoada no nome de Jesus. Fique com Deus.